Agora quero que fechem os olhos por um momento. Imaginem que estão no mar. Imaginem que estão ao pé do mar. Está tudo calmo. Está tudo muito calmo. E agora o Reis diz, comece. Mãos vazias e esculpidas pelo singelo do tempo. Mãos salgadas por tanto de mar, tanto de suor, tanto de seres. São mãos de trabalho, mãos de homens e mulheres que trazem nelas a história de uma vida, de um amor, de uma guerra, de uma faina, de uma gana de ganhar a vida no mar. Pudessem as mãos chorar, seriam delas as lágrimas também. Mar e terra e as mãos do homem, e essencial o ser dono de si. Redeiros, arte minuciosa, essa com-se de aranha, labor de mãos sábias. Recolho nelas o terem sido antes de mim, muito antes, as mãos dos meus maiores. Como falam as mãos, dizem-se-nos. Mãos que faço minhas com orgulho, de ser deles mais um. Mãos com vós, mãos nossas, ignoradas, mãos silenciadas, mãos com rosto, mãos, mãos, mãos. Dentro da mão, cansada, amargurada, vozes de crianças. Desfizeram os laços, cortaram os nós, permanece a corda. Meninas os dedos. Estranhos serão os tempos a vir. É essencial levar as mãos, todas de todos. Siga. Como se numa dança, por entre as mãos, se faz o caminho da rede. Olho para as mãos e sei que aqui encontro tudo. Encontrarás nas mãos as respostas para as perguntas que não fizestes. Nelas é tudo claro e transparente. Mãos duras e simples, de trabalho, mãos transparentes e límpidas. Olha as mãos, como se um outro corpo, e não um só. Por entre as mãos correm rios tristes e são de mar. São mãos que o mar lava e a areia esfrega. No princípio eram as mãos ferramentas únicas, alfabeto de gestos e sinais. Quantas safras enquanto sacos essas mãos. Vidas com escamas, isso te digo, destes homens, destas mãos. Começaram virados para a parede, olhos fechados para o mar, e eram um. Acabaram todos virados uns para os outros, todos falaram e são uma companhia. Conhecem as vozes uns dos outros, são agora um grupo. Só queria que tentassem repetir comigo esta frase. Ferramentas únicas, alfabeto de gestos e sinais. Ferramentas únicas, alfabeto de gestos e sinais. Está feita a companhia. O barco pode ir ao mar. Porque estão todos em sintonia. A exposição é isso. A exposição começa deste lado, agora podem ver as fotografias, e está aqui as mãos dos pescadores. Se repararem, a primeira fotografia é uma fotografia de espera. O pescador não sabe o que é que vai dar o mar, não sabe se pode ir ao mar, não sabe se o mar dá peixe, não sabe se vai ter pão, se não. Espera. Normalmente o que se conhece das artes do mar é a arte dos nós. Digamos que na linguagem náutica não há cordas, há cabos. No entanto, nós estamos a falar de uma arte artesanal. E os pescadores da Chávega têm cordas, em algumas praias, têm calas, noutras. Aqui o que eu vos queria transmitir também é que, para além da fotografia, há histórias de vida. Há sentir. Eu estou a tremer, porquê? Porque é natural, porque ninguém não está a cuidar destas merdas. Desculpa. Portanto, nós vamos por trás das palavras e vamos buscar ao património não só a imagem, mas a linguagem. A linguagem é fundamental no património. Aquilo que é cala num sítio é corda no outro. E, portanto, depois temos os nós.
Os nós que fazem as cordas são nós sábios, mas carecem depois os homens que os fazem de fazerem os nós entre eles muitas vezes. Aquilo que nós fizemos aqui foi um nó, partimos de cordas isoladas, fizemos um nó, transformamos num coletivo, que na chávega se chama acompanha, são todos camaradas, mas depois as companhas funcionam fechadas sobre si próprias. Se numa praia houver mais do que uma companha, elas competem entre elas, havendo inclusivamente a necessidade no século XIX de fazer um regulamento, porque há uma tradição, uma palavra que para vocês é desconhecida, que é chamada recachia. Recachia, o direito de recachia é o direito que tem de fazer o lance o primeiro barco. O barco que estiver mais próximo, que fizer o primeiro lance, faz o lance para onde quiser. E a partir daí começam as confusões. Há relatos, por exemplo, da Costa da Caparica, onde se encontraram duas comunidades, a comunidade vinda do sul do Algarve, com a comunidade de Ilhavos e Mortoseiros, Vareiros, e formaram comunidades à parte, e há relatos de guerras de paus. Já vamos falar ali no pau. Portanto, as companhias são muito unidas entre elas, mas entre elas competem. São coletivos, mas depois há guerras de tribos, quase como de religião. Uma dos trabalhos que se faz em terra é a reparação da rede. Quando a rede chega à terra, ou fica em terra a descansar, os redeiros, havia inclusivamente nas companhias, em tempos mais antigos, havia dois arraios de mar e havia o arraio de terra. O arraio de terra era o responsável pela manutenção das redes. É engraçado porque a manutenção das redes, o redeiro tem um drama terrível, que é quanto mais buracos fecho, mais buracos abram, não é? Porque quando tapa o buraco onde estavam 3 malhas, estavam um buraco só, estavam 3 malhas, um buraco. Remenda, 3 malhas são 3 buracos. Afinal, o trabalho dela é um trabalho traumático, porque quanto mais buracos tapam, mais buracos ficam. Bom, e temos aqui o trabalho de terra. Depois, a arte chávega, para falar deste termo, que é um termo que eu não uso, mas vou usar aqui, é um termo de compromisso, arte chávega, portanto o acordo ortográfico tuition, completamente, portanto não, o IFA não desaparece, é uma arte de cerco. Para fazer um cerco eu tenho que fazer uma volta. E então há 2 cabos, um que é o que fica em terra, o outro vai ao mar e regressa. Estes 2 cabos, ou 2 calas, têm, consoante as praias, 2 nomes, mas um é o chamado ressoeiro em algumas praias, que é o que fica em terra. Noutras praias, esse mesmo cabo, como é o que fica em terra, chamam-lhe mão de terra. O outro, que vem do mar, é o chamado mão de barca, vem com a barca. Portanto, nesta fase aqui, assim, nós temos a rede a chegar, mas ainda está na fase do cabo, ainda está na água. Portanto, por isso está a pingar. Está a pingar porque a fotografia foi feita com alta velocidade para poder apanhar estes pingos. Portanto, depois são técnicas fotográficas, que não têm muito. A técnica chega numa fase final. O cabo começa a chegar e as mãos estão aqui. Há mãos aqui que eu conheço, alguns já morreram, outros estão vivos. Vai chegar, aparece o nó e depois já está a mão em terra. Já começa a cair a areia. Ele está à espera que ela chegue do mar, ela começa a entrar na areia, portanto aquela areia. Há sempre a preocupação de manter a corda afastada da areia, quer a corda, quer a rede. Porque o peso aumenta e, portanto, ela vai ser amparada. Ela começa a chegar e entramos depois para limpar aquela secção, quando começam a chegar a rede da chávega. Isto é para falar um pouco do que está por trás das mãos. A rede da chávega é composta, portanto, pelos cabos. Depois os cabos abrem com aquilo que chamam as mangas. As mangas têm uma malha losangonal, em forma de losango, quando é esticada, faz aquilo que eles chamam um muro. Ao fazer um muro, o peixe miúdo tem dificuldade em sair, certo? Portanto, o que é preciso fazer? É preciso ver as mãos que vão segurar a rede para ela não levantar muito, nem encostar à areia, e para não encostar à areia tem aquele pau que está ali, que na praia de Mira chamam estacadão, na praia da Torreira chamam bordão. Portanto, quando nós dizemos andar à bordoada, já sabem como é que foi. Portanto, o bordão serve para... O que é que faz o bordão?
o bordão, nós na costa ocidental, os correntes dominantes são correntes dominantes de norte. Eu posso fazer dois tipos de lance. Posso fazer o lance de mão acima ou mão abaixo. O que é que isto quer dizer? Como eu levo no barco a mão de barca, quando eu faço o lance e faço mão acima, eu vou largar a norte. Para os pescadores, cima é norte, baixo é sul. Se eu disser mar é poente, se eu disser serra é nascente. Não há norte, sul, leste para oeste, não. Mar, alto, cima, baixo, serra, mar. Então se eu faço um lance a norte, eu lanço o saco a norte, é acima, e depois venho com a corrente por ali abaixo, o barco vem deslizando, até chegar à praia. É preciso, quando eles, para o saco trazer peixe, há duas boias. Em algumas praias, por exemplo, na Leirosa, contam pelos nós. Os nós têm que vir certos. Para quê? Para que o saco venha paralelo à praia. Porque se o saco vier enviesado, o peixe foge. Ok? Portanto, a primeira preocupação do arrasto é, na torreira chamam-lhe os arinques, são duas boias, e os arinques têm que vir paralelos. Então ele vai, quando vai dizer aos dois tratores que estão a fazer a alagem, ala mais um bocado, para tudo ali, ou outro diz, olha, já vêm os nós, vêm desfasados, e vai coordenar a alagem, que nós estamos ali a assistir à alagem. Para a rede não tocar na areia, aquele bordão encaixa em diagonal na areia e a rede passa por cima. Ok? As mangas passam por cima. Elas vão passar por cima e aqui assim ela ainda está na areia. O que é que acontece? Antigamente não havia processos mecânicos. A alagem era feita a bois, em algumas praias à mão. Penso que na Praia da Tocha, a Praia da Tocha é um dos casos, que faziam com cinto, não é? Faziam a alagem e, portanto, o problema era duro, na torreira, entre a fase dos bois, penso que foi a última praia que trabalhou a bois, foi em 2001, houve um período em que trabalharam com uns cintos, agora não me lembro o nome, mas aqui nada lembro. Há sirgas, que eram sirgas que faziam cintos e puxavam, agora fazem com aladores mecânicos postos nos tratores. Ora bem, há uma coisa que é típica, aqui não se vê, mas que vê que há aqui uma altura na rede. A rede termina, esta manga vai terminar depois com um pau vertical. Aqueles que já assistiram têm um pau vertical, é chamado calão. Há uma diferença entre as artes da costa ocidental, a norte da Praia da Vieira e a costa da Caparica. Na costa da Caparica não tem calão. Eu já falei com os arraios de lá e isso traz problemas graves, embora nas descrições antigas do século XVII, século XVII não. O que distinguia era efetivamente haver lá o calão. Era engraçado, o calão mais caro. O calão é um pau. Como é que um pau entra entre os aladores, que são engrenagens mecânicas que apertam a rede? Então eu vou fazer uma operação. Eu vou puxar com uma corda a manga, quando chega ao calão, vai logo um homem ao mar, amarra uma corda antes do calão, leva essa corda a passar no alador. Quando o calão passa no alador, já estamos aqui depois do alador. Ela já passou o alador, a manga já passou o alador e já estão aqui, reparem, está a manga perfeitamente. Esta está fora da graça de Deus, mas é muito bonita, eu gosto dela ali. Portanto, é por causa do contraste de cores. Portanto, ali estão só já as cordas, a união das cordas e as mãos. E temos, depois já está aqui perfeitamente a alagem e chega o saco. O saco chega à areia. Não é? Se forem comprar, que enfim não é legal, mas o pescador também, se fizesse tudo legal, não era português, não é? Ele tem que fazer alguma coisa ilegal, vende na praia, vende na areia. E então vende o peixe com areia, vende só os sacos. Uma das minhas grandes lutas foi a venda da cavala. Porque a cavala é um peixe extraordinariamente saudável. Andamos para aí a envenenar com salmão, porque os médicos dizem que o ômega 3 é que é bom, mas é o ômega 3. Desculpa, agora vou utilizar outra vez, não é merda 3 que vem no salmão por aí. Porque aquilo é só antibióticos, é peixe de viveiro. Tem muito mais ômega 3 a cavala
E, portanto, o que eu fazia muitas vezes nas praias era, quando chega a esta fase, dizer aos fotógrafos, não fotografem. Eu fotografei porque, para este caso, fotografava. Deixei de fotografar, mas aproveitei estas para exemplificar isto. Não fotografem. Porquê? O problema da arte chávega, ou da chávega, em termos corretos, defendido, que tem sido vítima de muitos ataques, mas nos primórdios a chávega era uma rede de alar e cerco, e arrasto e alar para a terra. Era assim que ela definia. E nesses tempos, vamos remontar aos anos 90, provavelmente, aqueles que assistiam vinham peixes de fundo, vinham raias, vinham linguados, portanto, eram peixes, muito peixe de miúdo. E este peixe fazia concorrência, a quem? Aos gajos das taneiras, aos donos do arrasto, que chamavam à chávega uma arte cega. Porquê? Porque os fotógrafos tiravam fotografias, viam-se peixitos caninitos, e assim, estes gajos são os assassinos. Porque, de facto, na plataforma continental é onde estão os juvenis. Ora bem, isto chegou, penso que em volta de 2011 houve uma proibição da União Europeia, uma grande campanha da União Europeia, para aquilo a que nós chamamos os jaquinzinhos, os famosos jaquinzinhos. Que na praia de Espinho ou na praia do Furador até ofereciam como aperitivo de entrada, em vez de darem queijo e azeitonas, eram jaquinzinhos fritos. Bom, havia uma tradição, isto é importante, porque para não pensarem que os pescadores não pensam, eles pensam muito. Quando um lance, o primeiro lance da manhã dava muito jaquinzinho, a ordem dos arraios era para, não se faz mais nenhum lance nesta maré. E o primeiro lance da manhã às 5 da manhã. Podemos fazer um lance depois às 9, depende das marés do peixe. Ele não faz mais nenhum. Por tradição. Por tradição, faziam o primeiro lance da tarde, da segunda maré da tarde. Voltava a dar jaquinzinho, não se pescava mais hoje. Uma vez estava com um pescador e disse-lhe, pá, como é que é este peixinho? Assim, o seu cravo é o pão da manhã. Vamos parar. Quando em 2011 a União Europeia resolveu proibir, pelo lobby do arrasto, foi uma das disposições que foram impostas pelo governo da altura era enterrar o peixe na areia, deitar o peixe ao mar. Enterrar o peixe na areia era complicado, tinha que ser fora das zonas dos banhistas. Atirar o peixe ao mar, idem, tinha que se atirar para sul, porque se atirar para norte vinha para a zona de banhos. Bom, isso foi muito complicado, até que houve muito peixe que foi deitado fora e havia muita gente com fome na altura. Havia um padre que ia na Torreira, que aparecia com o carro, por exemplo, dele, havia um bairro de gente com fome, e ele enchia o carro de jaquinzinhos e ia levar para matar a fome àquela gente. E o pessoal dava. Mas também houve o caso de um peixe passar na lota, porque o peixe para ir para a lota tem que passar na fiscalização da lota. E houve um lance muito bom que foi vendido, foram vender para Aveiro, passou na fiscalização da lota, mas depois apareceram os homens das traineiras e tiraram aquilo da lota. Chamaram a Polícia Marítima, foi uma guerra do caraças, e na altura foram uma tonelada ou coisa que o vale, jaquinzinho, que estava, não era jaquinzinho, era capau, porque há duas medidas para o carapau. O carapau da nossa costa oeste, 12 centímetros, o carapau nos Açores já é 9, mas nos espanhóis também é 9, no Mediterrâneo. Portanto, isto depende muito dos lobbies, não é? Depende muito das forças. E nós o que tínhamos combinado na altura, naquelas campanhas, eu falo mais da Torreira porque é a realidade que eu conheço mais profundamente. Das outras, conheço-as de 1 ou 2 anos na Praia de Mira a fotografar, a conversar com eles, mas na Torreira foram 50 anos. Portanto, é uma realidade que eu conheço. O que é que nós combinámos? É que todo este peixe que não podia ir à lota era distribuído por instituições de solidariedade social. E na altura tentou-se fazer isso. E esse lance em que foi muito peixe lixiviado na doca de Aveiro, a dona da companhia que tinha ido com o barco frigorífico disse aos homens da fiscalização da Polícia Marítima: este peixe agora eu até à Mortosa, vou passar para instituições, vou telefonar para instituições e fazer a distribuição. Não senhor, não sai daqui, é lixiviado. Bom, o que é facto é que em 2013 houve reuniões na Praia de Mira,
nas quais eu participei, participou mais gente, e participaram companhias de todo o país e fez-se um levantamento de quantas companhias havia, quantas famílias havia, e consensualizou-se que aquilo que era tradição, o primeiro lance da miúdo não se faz mais, o lance da tarde é miúdo não se faz mais, conseguiu-se fazer uma proposta na altura ao Governo de que o primeiro lance dava miúdo, mas podia ir à lota, não ia mais nenhum, à tarde repetia-se, podia ir à lota, não dava mais nenhum, e dava uma percentagem de miúdo também. Quer dizer, foi estabelecido legalmente depois e só no Governo a seguir é que conseguiu ser implementado. Mas o peixe está na areia e neste momento, atenção, a chávega deixou de ser de arrasto. Porque era de arrasto porquê? Porque a rede era mais pesada, era de cânhamo, eram redes, tudo em cânhamo, tudo em fios mais pesados, as cordas e tudo mais, e a alagem era lenta. Com a alagem a mecânica é mais rápida, as cordas vêm mais à superfície. Penso que na praia de Mira, que tem sempre algumas inovações, não sei porque aquela praia, o Zé Vieira, ou Zé Dólares, como é que é conhecido, acho que negociou com uma empresa de cordas e tem agora cordas autoflutuantes. Portanto, estas cordas que vão puxar são autoflutuantes. E uma das defesas que foi feita perante a União Europeia, e ficou claro, é que a chávega agora é só de cerco e alar para a terra. Portanto, aqueles que fazem fotografia e quando querem fazer legendas, a palavra arrasto já nem existe pá, ok? Não se fala em arrasto. Arrasto desapareceu. Nós só fazemos alagem para a terra. Portanto, é nesta altura que se compram os sacos. Com os sacos de plástico, se vai comprar 5 euros um saco de carapaus, 1 euro um saco de cavalas, e eu à beira das senhoras a dizer, olha, vai levar carapaus, leve 2 cavalas. Isso não é. Minha senhora, experimenta, escala, abre, faz grelhadinha, põe limão ou azeite, consoante o que quiser, e tem um petisco que tem o ômega 3 saudável. Esse sim. Bem, o que é facto é que as pessoas vão 15 dias de férias e vão sempre atrás do peixinho, ou vão ajudar na Praia da Tocha a ajudar a companhia, depois levam os pescadores dão um saco de peixe, noutras praias consegue-se. O que é facto é que com estas pequenas intervenções conseguem-se mudar hábitos alimentares que vão passando de informação em informação. Há uma coisa que é muito importante, e eu vou-me perdendo um bocado, e vocês mandem-me calar, por favor. Há uma coisa que é muito importante com a internet e sem internet. Quando não havia internet, aquilo que eu chamo a propagação do erro era muito lenta, levava gerações. Nós hoje temos este caso flagrante em Lisboa, há 3 ou 4 dias da violação, e temos milhares de partilhas. Portanto, se eu tenho uma coisa errada, de repente ela é errada milhares de vezes. Portanto, se eu descrevo o arrasto na minha publicação no Facebook, na minha publicação no Instagram, de repente aquilo vai apanhar milhares de pessoas. Se então afinal a chávega é de arrasto, calma, não é? Eu ponho uma fotografia destas e de repente, como eu tenho, por exemplo, do Brasil, os meus vídeos são muito feitos, muito vistos no Brasil, as pessoas indignadas com o tamanho do peixe, pescador é miúdo e tal. Portanto, uma fotografia destas, posta numa rede, que eu não ponho, dá-lhes razão. Este carapau aqui parece muito pequeno, não? Já tem a medida, este já tem a medida, mas aquela petinha lá atrás não tem. Atenção, mas pela lei, desde que se apanha aquela percentagem, pode ir à lota. Portanto, é muito importante que o fotógrafo, e todos somos fotógrafos, todos somos, porque toda a gente hoje tem um smartphone e vai tirar, quando vai de férias, tira umas fotografias, e fotógrafos de fim de semana são muitos. Somos todos, não são muitos, somos todos. Mas quando divulgamos nas redes, estamos a divulgar para o mundo. Não há fronteiras aqui. E portanto, eu não fotografo, e não digo para fotografarem o peixe, fotografem não as pessoas, fotografem pequenos pormenores, fotografem onde não está em desfasado. Não é que seja proibido, vocês do ponto de vista legal estão num espaço público aberto, portanto podem fotografar o que quiserem, ninguém pode chegar ao pé de vocês e dizer tira fotografia, não tira fotografia. Eu tiro logo, porque eu sou pequenino, não é? Não posso andar à porrada com toda a gente. Portanto, eu fujo logo. A primeira coisa é, pá, amigo, eu estou aqui a descansar, não tiro. Mas, quer dizer, podem tirar as fotografias que quiserem a quem quiserem.
não podem publicar a fotografia sem autorização da pessoa que lá está. Isto é básico. Ninguém vos pode proibir de fotografar, mas podem cair-vos em cima se publicarem. Portanto, este é um grande cuidado. Finalmente, depois, para ir à lota, porque os gajos na lota não são propriamente... agora trabalha-se a peso, há dois tipos de lota, para terminar aqui o processo. Há a lota a subir e a lota a descer. Na lota a subir, qualquer um faz, porque é 25 e o outro pisca o olho, dá um toque de cotovelos, lá sabem os sinais, e dá mais 5 euros, dá mais 1 euro, dá mais 3 euros, e vai subindo. Qualquer pessoa pode ir à lota, até o meu pai ia à lota comprar peixe, até eu ia à lota comprar peixe. Essa lota é fácil, a lota a subir, mas agora a lota é eletrónica. A lota agora é eletrónica. A pessoa tem que ir para ir à lota, tem que ser vendedor credenciado, dá-lhe um terminal e dá o sinal. E é descer. O que é descer? Eles começam com o preço em cima. Antigamente, por exemplo, na Praça de Setúbal, não sei se aqui na Figueira era o mesmo, Santo Silva, havia uma coisa que... Chu! O primeiro gajo que dissesse chu era dele. Ele tinha a saber o momento exato do chu. Ele não podia ganhar nem perder. Ele tinha que dar um preço certo, mas era tão rápido, que o chu era fundamental. Na praia, entre as mulheres, os compradores, era mais o piscar o olho, tinha combinação, depois o gajo não sabia se já estava, se não estava. Aquilo na praia é mais giro. Aqui, por exemplo, as últimas vezes que fotografei na Leirosa ou na Costa de Lavos, são postas as bancas, ainda com o peixe com alguma areia, mas já pode ser lavado. Este já vem lavado das tulhas de água do mar, não é? E as pessoas fazem os montes, fazem muitos montes, é o que eu vi aqui na costa, quer na Leirosa, quer na Costa de Lavos, fazem um monte. Quem é que dá por este monte? Quem é que dá por aquele monte? Há aqui um peixe, este quase certeza, que é uma faneca pequenina, que tem um nome nas praias de Mira, por exemplo, que é o fatoco. Chamam-lhe o fatoco. E havia lá um arrasto que era o arrasto fatoco, quando eu lá andei em 2008, 2009. E esta comunicação entre praias é muito importante. Por exemplo, na Praia da Vagueira, a companhia mais famosa, que deu origem a um livro, se conseguirem arranjar, que é muito difícil, que é a Safra, é sobre a companhia do João da Mortosa. João da Mortosa, foi para a Vagueira. Eu, quando fui fotografar para a Praia da Leirosa, acho que foi na Leirosa ou na Costa de Lavos, agora não me lembro bem. Há um restaurante que ficava lá em cima da praia, eu ia à senhora, eu telefonava para a senhora, não estou a ir ao mar, eu aqui da Figueira, estão a ir ao mar na areia, ou não estão, não venho e tal. Eu ia, um dia cheguei lá e dizia, sabe, o meu pai tinha um barco aqui, que era o Conquistador, foi vendido para a Praia de Mira, era do seu pai, espera lá que eu trago-lhe umas fotografias do barco. E eu trouxe-lhe umas fotografias que tinha tirado da Praia de Mira, esse barco. Ligado a isto, embora alguns historiadores de história local não vão muito por isso, tem aqui na Figueira, ali a Praia da Cova. A Praia da Cova, ali, como é que se chamam os da Praia da Cova, Santo Silva? Os começos. Os esgueirões. Os esgueirões é da Leirosa. Leirosa, esgueirões, os esgueirões. Os esgueirões. E a Praia da Cova tem cova? Era a Cova do Lago. Mas tem cova? Na praia? Não. Não tem cova. E porquê é que é a Praia da Cova? Mas devia ter tido uma cova. Ora, aí está. Porque a companhia de Esgueira, houve uma companhia que veio de Esgueira, e se veio estabelecer nesta zona. E apanhava muito peixe naquela zona. E o pessoal dizia, deve de haver ali uma cova. É o que está na história da Praia da Cova. Quer dizer, como tu tens aqui assim na Figueira, quantas praias tinhas na Figueira? Tinhas a Praia de Buarques. Na Figueira? Sim, na Praia da Figueira. Agora chamas de Claridade e Buarques, não é? Era a Praia da Figueira e a Praia de Buarques. Mas havia mais. Antes disso, não é do teu tempo. Ali na Ponte Galante, está agora tapada, havia um rochedo, que era o rochedo de Montemor. Certo? Sim. Sim, senhor. Isso dividia quem eram os donatários de Montemor e de Buarques e os donatários da Figueira. Eram diferentes. Agora vamos esquecer isto, vamos aproveitar só para falar um bocadinho da Figueira. Na zona de Buarques, o que é que há na praia? O que é que a malta lá faz? É os penedos, não é? Os penedos, há muita rocha, é um fundo de rocha.
não é um fundo para a chávega. A chávega precisa de um fundo de areia onde as redes não engatem. Era na praia. Não, no arrasto. Pois, e na praia depois, então, quando chega à praia... Mas na praia do Arcos. Sim. Na praia do Arcos, naquilo que também é chamado o Casal da Areia. O Casal da Areia. Aí havia artes. Eu não lhe chamo chávega, porque eu costumo chamar chávega aqui. Está bem. Havia artes. Em Boares, propriamente, nos paredes não. Era as lanchas do alto. Exatamente. As lanchas da pescada. E muitas vezes eles vinham aqui à outra praia, que ficava mais a sul, e faziam, como pertenciam a donatários diferentes. E as coimas que pagavam aos donatários de sul eram mais caras, faziam o transbordo lá fora, no mar, e vinham para o barco. Se tu fores ver a fotografia dos barcos da chávega, ou de barcos de mar, agora ele deu-me ali uma dica, vamos falar sobre isso, não é para contraditar, é só porque a história é para ser contada. Eles faziam o transvase e passavam para barcos. Há uma polémica que o Santos Silva agora levantou, e vou terminar assim, que uns chamam-lhe artes e outros chamam-lhe chávega. Ora bem, isto é uma polémica que não tem razão de ser, porque é tudo o mesmo. É tudo o mesmo. E porque é que vamos ver porque é que se chama arte e porque é que se chama chávega. Agora houve esta, que eu já te contei, mas fica assim. A chávega é um termo que deriva do árabe shabaka. Shabaka quer dizer arte da rede. Arte da rede não faz sentido dizer arte chávega, é arte da rede. Não faz sentido. Nenhuma arte de pesca, na pesca tudo são artes. Tudo são artes. Portanto, não faz sentido, não diz arte do palanque, não diz arte de coisa, diz o cerco espanhol, por exemplo, para as traineiras. Mas o que é que acontece? À volta de 1745, se não estou em erro, para mais ano, menos ano, os espanhóis, a Catalunha, que era na altura já, sempre foi a grande zona de desenvolvimento industrial e económico de Espanha, tinha muita chávega. Tanta chávega que já não faziam arrasto para a terra, tinham uma técnica de pesca que chamavam o arco de bow. O arco de bow eram 2 barcos com uma rede a meio e arrastavam. Bom, mesmo assim eles comeram o fundo daquilo tudo e o rei proibiu. O rei de Espanha, eu não lembro agora o nome, não vinha preparado para isso, proibiu que a pesca ali se fizesse, e eles foram para o sul de França, para o Languedoc. No Languedoc, o que é que a Catalunha tinha? Tinha uma técnica de salga muito desenvolvida, chamada o escorchamento das sardinhas, isso já ouviste falar, para tirar o silt, que era o óleo que era utilizado também para a iluminação. Foram para o Languedoc. No Languedoc continuávamos no Mediterrâneo, também o peixe não era muito. E onde é que havia depois condições de areal e peixe? Na costa ocidental portuguesa e na Galiza. E dão-se vários movimentos. Há um movimento antigo que faz a costa do Algarve e vem até à Caparica, e chamam-lhe sempre chávega, até aí, e depois aquilo que os galegos chamaram os fomentadores catalães, vão fazer em 1751, sensivelmente por aí, um movimento em direção a Ovar, à costa da Ria de Aveiro, e em simultâneo para a Galiza. Isto de acordo com os documentos escolhidos pela professora Inês Amorim da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Isto é só uma citação, porque para mim é a referência que ela faz. Isto está documentado e o segredo, naquela altura as redes tinham uma técnica de fazer-se. E essa rede, esse registro foi feito notarialmente em Ovar. Digamos, houve um encontro dos redeiros vindos da Catalunha com os redeiros de Ovar, que transmitiram a técnica de fazer a rede da chávega aos vareiros, e isso ficou registado notarialmente. E no registro notarial foi dado àquela rede o nome de artes. E, portanto, vamos encontrar em toda a costa ocidental, depois que parte a partir de Ovar, artes.
Ora, o que alguns argumentam, bom, na Galiza não funcionou, lá está, a Galiza apanhavam as sardinhas, mandem-me calar, apanhavam as sardinhas com redes de emalhar flutuantes, que atravessavam as rias de um lado ao outro. Mas por serem muito grandes, não tinham um único proprietário. Pertenciam a um conjunto de famílias. Ora bem, quando a chávega ia fazer o lance ao largo, cortava o acesso da sardinha às redes de emalhar. A sardinha da rede de emalhar tinha um defeito, ficava esgaçada, estragava-se mais depressa. Bom, mas eles não eram portugueses, eram galegos. O que é que eles fizeram? Não tiveram com bem as medidas, queimaram as redes todas. Queimaram as redes todas da chávega, e eu tenho lá o relatório que o governador da Galiza, na altura, o Dom José Luís Saavedra, não sei quanto, mandou para o rei de Espanha e ficou proibida na Galiza a chávega. Em Portugal, nós já tínhamos barcos de mar que faziam a pesca no mar, foi uma questão de os adaptar para a chávega. Há fotografias, há registros antigos de que iam 2 barcos ao mar. Só com aquela primeira corda que tinha para a terra, com o receoeiro, e depois o outro levava a rede e a mão de barca. Mas, portanto, o que conta, e eu vou só terminar assim, depois há uma conversa com o Santos Silva, já temos tido muitas, eu costumo dizer que o peixe faz o aparelho, e, portanto, o peixe que eu quero apanhar define o aparelho. Eu não apanho polvos com anzóis, por exemplo, não apanho ameijoa de nada maneira, a chávega foi feita para outra, mas o mar faz o barco. Eu não posso pensar que vou precisar de um barco tão grande para um mar calmo como o mar Mediterrâneo. Os barcos que fazem, que ainda hoje fazem corridas no Mediterrâneo, na zona da Catalunha, os jávegas, acho que chamam jávegas até, fazem corridas, claro que são barcos que não precisam ter este andamento, que era um andamento que, eu penso que o livro está para sair, já está para sair há uns tempos, do engenheiro Santos da Fonseca, que é um dos estudiosos navais e principais escreventes sobre barcos artesanais, vai buscar a origem de toda a construção naval, artesanal, costeira, na costa ocidental, tem características trazidas pelos vikings, pelos homens do Mar do Norte. Não tem nada a ver com as características da Mesopotâmia, dos barcos de canas do Egito, que também são arqueados, mas isso é por necessidade de construção, enquanto que aqui é necessidade de quebrar a onda. Portanto, esta é a ideia. Portanto, esta é a exposição, uma das exposições possíveis, mas que eu fui buscar as mãos, porque não tenho que pedir a ninguém autorização, porque ninguém sabe quem são as mãos. Quando eu fiz os meus livros, os 2 que estão publicados, esgotados, e tenho um exemplar de cada, tive que andar de porta a porta a pedir às viúvas, aos descendentes, seja quem familiares, autorizações para publicar, e as autorizações são feitas ao autor e à editora. Portanto, a partir do momento que um deles vai embora, desapareceram as autorizações. As mãos, para mim, são a parte mais ignorada da fotografia, não são espetáculo. Toda a gente, se forem ver, está a fotografar, é como se fosse o pôr do sol. Vai tudo a pôr do sol, ali não, vai tudo ver o barco ir ao mar. Porque quando o barco vai ao mar, aquilo é um espetáculo. Abrem-se as águas e ali vão os heróis do mar. Aqueles é que são os heróis do mar. Os outros ficaram em terra. Aliás, nós somos descendentes dos que ficaram em terra, não somos descendentes dos que foram ao mar, não é? Portanto, isto diz muito daquilo que nós somos. E, portanto, as mãos tornam-se icónicas, porque, e está aí um comentário que eu achei muito interessante, em que se diz, alguém comentou dizendo que se os olhos são o espelho da alma, as mãos são o espelho do rosto. E, portanto, nas mãos há uma coisa que vão notar, se começarem a olhar para as mãos dos pescadores, para estas que estão aqui, são tudo mãos de unhas limpas, lavadas. Se forem para as mãos de um agricultor, têm unhas sujas, têm terra. Se forem para as mãos de um mecânico, têm as mãos sujas de óleo. Portanto, isto é fácil entrar numa praia e ver quem é que não é pescador. É olhar para as mãos. Portanto, é isto que eu queria que vissem. Depois haverá várias técnicas, usar teleobjetivas, usar profundidades de campo, trabalhar, mas isto é já mais para fotógrafos.
Mas basicamente isto era o que eu vos queria dizer e espero que fizeram uma primeira volta, se quiserem ver, depois a seguir irão desmontar a exposição. Ou seja, cada um de vocês que começou sozinho vai acabar a tirar uma fotografia, pôr uma fotografia à frente da cara, mão sobre mão, e eu tiro uma fotografia. Portanto, é esta a ideia que eu tenho. Vejam à vontade, porque a seguir tem o trabalho de desmontar.